tá batendo desespero fortemente no governo Bolsonaro. Eles começaram agora a financiar caravanas com lanchinho, com hospedagem, com tudo, para ver se eles conseguem lotar a manifestação em Brasília e em São Paulo, na Avenida Paulista. O presidente Jair Bolsonaro já confirmou que ele estará às 10 da manhã no dia 7 de setembro em Brasília e depois ele vai pegar um avião para, de tarde, ele aparecer na Avenida Paulista. Ele está apostando todas as fichas em fazer um mega evento lá. Eles estão gastando dinheiro público, diretamente e indiretamente. Tanto dinheiro de rachadinha, dinheiro roubado, como dinheiro de empresários bolsonaristas que depois ganham subsídios do governo, ganham alguma isenção de impostos ou ganham empréstimos do BNDES. Então, no fim, é com dinheiro público que eles estão fretando dezenas e dezenas e dezenas de ônibus, talvez centenas de ônibus para irem a São Paulo e a Brasília, saindo de diversos locais. Eles estão pagando... Olha, é o desespero. Por quê? O Bolsonaro, eles estão pagando tudo isso porque o Bolsonaro, ele sabe o seguinte: se ele não conseguir colocar 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista ou em Brasília, ou pelo menos 500 mil em cada lugar, ele sabe que o governo dele acaba. O Bolsonaro, ele blefou, ele fez uma aposta maior do que ele pode pagar, e aí ele sabe o seguinte: imagina se flopa. Flopar quer dizer, mas não vai ninguém na Paulista. Dá lá, encheu 3 quarteirões da Paulista. Só para você ter ideia, a última manifestação contra o Bolsonaro foram 9 quarteirões da Paulista. Imagina se ele não consegue nem chegar ao nível das manifestações que foram contra ele. Sabe o que acontece? O Alexandre de Moraes vai para cima do Bolsonaro, vai acabar todo mundo preso, o bolsonarismo vai acabar de vez. E o pior, o Bolsonaro sabe o seguinte: eles vão tentar algum tipo de confusão no dia 7 e isso vai repercutir muito mal para a imagem dele. Ele sabe que esses 23% de aprovação que ele tem, depois do dia 7 de setembro, eles fazendo a confusão que eles querem fazer, vai diminuir muito. Então, se ele não conseguir dar o golpe dele no dia 7, eu vou te falar, não vai conseguir, o Bolsonaro está ferrado a partir do dia 8. Então, é agora que eles vão para o desespero total. Os governadores perceberam que policiais militares e tudo mais estão tentando motins, bolsonaristas da ativa, tanto da ativa quanto da reserva, estão tentando organizar motins de policiais militares, e os governadores, alguns, estão em desespero, falando: eita caramba, eles não estão com medo de ter um golpe, eles estão com medo de ter algum evento violento no estado deles que repercuta mal na aprovação desses governadores. Então, os governadores querem uma reunião com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não vai. Já falou o Bolsonaro, a cúpula do governo Bolsonaro já falou que ele não vai se encontrar com os governadores. Eu vou explicar tudo isso aqui porque o Brasil está vivendo momentos decisivos. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, se o que você quer mesmo é que no dia 7 de setembro dê tudo errado para o Bolsonaro, então inscreva-se no canal. Vamos falar sobre Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui o flyer de uma campanha do Bolsonaro aqui, ó, Londrina. Caravana para Paulista, Londrina. Eu tirei aqui o contato para não fazer propaganda gratuita. Isso está circulando no Twitter, nas redes. Aí você vê caravana sem custo. Por quê? Porque eles estão pegando empresários bolsonaristas que estão ganhando subsídio do governo, quer dizer, tudo dinheiro que no fim é dinheiro público. Eles estão fretando ônibus e as pessoas não pagam nada, ganham lanche de ida, ganham lanche de volta, ganham lanche lá onde eles estiverem, nesse caso na Avenida Paulista, só para ir lá apoiar o governo Bolsonaro. Então eles estão fretando vários ônibus para ver se eles conseguem fazer número. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que eles querem fazer número, ou seja, tentar colocar 100, 200, 300 mil pessoas, e vamos lembrar uma coisa: quando você tem muita gente junta, as pessoas veem uma foto de cima e acabam perdendo a noção do número de pessoas. Eu lembro uma manifestação de 2013, manifestação que era, não é só por 20 centavos, lembra aquele pessoal golpista fazendo manifestação? E eu lembro que naquelas manifestações tinha manifestação que tinha 200 mil pessoas, mas falavam, tinha 5 milhões de pessoas aqui. Por quê? Porque você vê um monte de gente junta, parece que tem milhões e milhões de pessoas, mas não tem. Assim como na motociata do Bolsonaro, ele podia mentir que tinha 1 milhão de pessoas e aí depois colocaram um computador para contar o número de cabecinhas, né? Cada moto tem um capacete, ou às vezes tem 2 numa moto, mas enfim, para contar o número de capacetes, as motos passando, tinham 6 mil motos. Mas os bolsonaristas diziam 1 milhão e até hoje eles dizem que tinha 1 milhão de motos lá, que foi pro Guinness Book. Não foi nada, nem um pouco. O pior, das 6 mil motos, 3 eram policiais militares em serviço. Só para você ver como o Bolsonaro tá com as polícias militares. E aí, tem uma outra, ó, aqui, outra cidade, Governador Valadares. Só para você ter ideia, isso aqui saiu na mídia local lá de Governador Valadares. Ó. Cerca de 40 pessoas já confirmaram presença na caravana. Aí, tem aqui, apoiadores do Bolsonaro sem partido em Governador Valadares se organizam nas redes para uma caravana que seguirá para Brasília no dia da independência. Aí, ó, segundo organizadores, é aqui o finalzinho.
quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui também, olha só. Segundo organizadores, o ônibus sairá no dia 4 de setembro às 16 horas e vai percorrer quase 800 quilômetros de viagem até o destino. Serão distribuídos lanches para a viagem de ida e volta. Tá aqui, ó, serão distribuídos, essa linha aqui, lanches para a viagem de ida e volta. Quer dizer, o pessoal tá pagando. É desespero do Bolsonaro. Enquanto ele faz isso, nos grupos de WhatsApp e Telegram de policiais militares, principalmente gente de patente mais alta, coronel, enfim, os oficiais, eles estão, e principalmente da reserva, que aí não é crime eles fazerem isso, eles estão incentivando os praças a irem para as ruas armados nesse dia, a irem para a Avenida Paulista, irem para Brasília ou irem nas capitais de sua cidade, sempre saindo de algum batalhão da PM. Por quê? Porque o Bolsonaro, o golpe dele, eu falei isso aqui desde março do ano passado. E olha, vamos falar a verdade, no final de fevereiro ou comecinho de março do ano passado, em que teve aquele motim no Ceará. A gente tem aí no Brasil, todos os governadores, eles tiveram 1 ano e 6 meses para tentar coibir qualquer tipo de motim. Vamos lembrar que o governador de Minas Gerais é um bandidão bolsonarista, o governador do Distrito Federal é outro bandido bolsonarista, o do Amazonas também. Alguns governadores são bandidos bolsonaristas, mas outros não são. Eu vou dizer que muitos são incompetentes. Nesse 1 ano e meio eles perderam muito tempo roubando dinheiro público ou fazendo outra coisa e não desfizeram motins na PM e agora eles são desesperados. Alguns fizeram o dever de casa. Você não vai ver o Wellington Dias do Piauí desesperado. Você não vai ver o Camilo Santana do Ceará desesperado, muito menos o Rui Costa da Bahia desesperado, porque eles fizeram o dever de casa, eles coibiram qualquer tipo de motim. Se tiver alguma coisa, vai ser uma coisa isolada no estado deles. Mas outros, não. Outros, como o próprio Dória, estão assim, putz, agora o que eu faço? O movimento é muito maior do que eu esperava. Por quê? Porque o Bolsonaro começou a usar dinheiro público para empurrar esse movimento, para fazer o marketing desse movimento, desse golpe do dia 7 de setembro, que agora a pauta é tirar os ministros da STF. Veja bem, a pauta não é pró-Bolsonaro, a pauta não é pró-Brasil, a pauta não é mais voto impresso, a pauta é destituir o STF. Essa é a pauta deles, a pauta criminosa. E aí o que aconteceu? Eles começaram a se inflar. Quando o Dória viu, putz, tem até coronel da ativa já fazendo isso. E veja bem, afastaram o coronel da ativa ontem, o governo Dória. Eu não tô falando do coronel da reserva que é presidente do CEAGESP, não. Não tô falando do bandidinho ali, não. Tô falando do coronel da ativa, Alexander, que foi afastado. Da ativa. Cometeu crime, devia estar preso, viu? Devia estar preso. Mas o Dória tá com medo dele ser preso e virar um mártir. E aí os soldados, 5.000 soldados que ele comanda, muitos deles, vamos supor que 30% deles são bolsonaristas. 30% de 5.000 pessoas são 5.000 soldados armados. 1.500 soldados armados. 30% de 5.000. Vamos supor que 30% apoiam o Bolsonaro. Vamos achar que esse cara é um herói, é um mártir, foi preso pelo Brasil e tudo mais. E esse coronel, ele estava desde o final de julho, todos os dias na rede social dele fazendo posts políticos, posts fascistas pró-Bolsonaro. Só agora, ontem, dia 23, que dia é hoje? 24? 23 de agosto, quer dizer, mais de 3 semanas que o cara tá cometendo crimes, é que ele foi afastado. Pra você ver a incompetência do governo Dória. E olha que o Dória é um dos principais alvos do Bolsonaro, um dos principais inimigos do Bolsonaro hoje. Olha o tamanho da incompetência dele. Isso você não vê acontecer em outros locais. Por exemplo, no Ceará teve um coronel dos bombeiros, que também falou, olha, a gente tem que ir armado, viu? Não é pra ir lá pra fazer gracinha, agitar bandeirinha, não. A gente tem que ir lá, é com arma mesmo, é pra invadir, é pra resolver o problema. Esse coronel, ele é da reserva, que se fosse da ativa tava preso. Ó, e não tava preso agora não, tava preso muito tempo lá atrás, porque lá não tem, lá eles não deixam cobra se criar. Só pra você ter ideia. E aí os governadores querem uma reunião com o Bolsonaro. Ontem decidiram que iam ter uma reunião com o Bolsonaro. Primeiro eles queriam dar... Mas olha, esse pessoal da política, às vezes, me dá vergonha, sabe? Eles não sabem lidar com fascismo. Não sabem. Eu fico com vergonha alheia. Os governadores tiveram a ideia, todos juntos, eu não sei o que eles têm na cabeça, devem ter cocô na cabeça. A ideia era, vamos... uma notinha de repúdio, vamos assinar todos uma carta junto, uma carta conjunta de todos os governadores, falando, defendendo a democracia. Notinha de repúdio. Mas olha, em pleno agosto de 2021, vocês ainda estão com notinha de repúdio. Quem teve essa ideia, se eu fosse governador, acho que eu dava um murro se tivesse em pessoa num imbecil que teve essa ideia. Fascismo não se combate com notinha de repúdio. Notinha de repúdio tem várias, do Fux, do Rodrigo Maia tinha várias, agora tem as notinhas de repúdio do Pacheco. Notinha de repúdio não adianta nada, tem que ter ação. Aí, não teve a notinha de repúdio porque o Zema, o bandidão de Minas Gerais,
O Zema, governador, falou que não, ele defendeu o Bolsonaro, atacou o STF, falou que não assinaria a nota de repúdio. E aí os governadores frouxos, não todos, eu acabei de falar alguns que não são. Os governadores frouxos, muitos frouxos, falaram: ah não, se a notinha de repúdio não vai ser assinada por todo mundo, então não vamos nem fazer. Assinada só por 23 governadores, 24? Não, tinha que ser todo mundo. Quer dizer, se não vai um ou dois bolsonaristas, eles não assinam a notinha. Dá na mesma, na sabatina. Aqui, ó, parelheiros. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. O desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Carinho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. O isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta: é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora... Parelheiros, bairro no extremo sul de São Paulo. Eu morei em São Paulo, nasci em São Paulo, morei lá há muitos anos. Nunca fui a Parelheiros porque é longe, pensa num lugar longe, e tem muita gente que mora lá, então a gente rodou lá com carro de som hoje e a gente vai rodar no Ipiranga também nessa semana. A gente vai pra cima desse desgoverno maldito, nas ruas mesmo. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo, botão Seja Membro, e no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay, as outras redes sociais. Falou!